Qual a motivação de uma pessoa que dedica a vida em busca do conhecimento? A pergunta atravessa culturas, épocas e civilizações. Em diferentes momentos da história, homens e mulheres procuraram compreender a realidade que os cercava, a natureza da existência humana e aquilo que parecia permanecer além das mudanças inevitáveis da vida. Muito antes do surgimento de boa parte das instituições que hoje associamos ao conhecimento, essas questões já ocupavam o pensamento de diferentes povos. Entre aproximadamente os séculos 8 e 4 a.C., uma parte dessas reflexões foi registrada em textos produzidos no norte da Índia. Conhecidos como Upanishads, esses escritos preservaram diálogos, perguntas e discussões que buscavam compreender a consciência, a existência e a relação entre o ser humano e a realidade. Grande parte do que sabemos sobre aquele período chegou até nós de forma fragmentada. Obras desapareceram, tradições se perderam e muitos nomes foram esquecidos ao longo dos séculos. Entre os registros que permaneceram, encontramos relatos sobre Gargi Vachaknavi. Seu nome aparece associado à corte do rei Janaka, onde diferentes sábios se reuniam para discutir questões relacionadas à natureza da realidade. Em um desses encontros, Gargi dirige perguntas a Yajnavalkya, um dos pensadores mais conhecidos daquela tradição. O diálogo preservado pelos textos avança em direção a questões relacionadas à origem da existência e àquilo que sustentaria toda a realidade. A participação de Gargi permanece vinculada à natureza das perguntas atribuídas a ela. Enquanto muitos aspectos de sua biografia se perderam, seu nome atravessou séculos associado a uma investigação sobre o fundamento da realidade. As fontes disponíveis não permitem reconstruir sua vida de maneira detalhada. Como ocorre com diversas figuras da antiguidade, os registros são limitados e frequentemente misturam elementos filosóficos, religiosos e literários. Ainda assim, sua presença foi preservada por gerações sucessivas de copistas e estudiosos, dentro de uma das tradições mais antigas de investigação sobre a realidade humana. Nos mesmos textos, encontramos Maitreya. Seu nome surge em uma situação diferente. Segundo o Brihadaranyaka Upanishad, um dos textos mais importantes da tradição filosófica indiana antiga, quando Yajnavalkya decide abandonar a vida doméstica para seguir um caminho inteiramente dedicado à busca espiritual, propõe dividir seus bens. Durante essa conversa, Maitreya faz uma pergunta que altera a direção do diálogo. Ela pergunta se toda aquela riqueza seria capaz de lhe conceder a imortalidade. A resposta que obtém é negativa. O que poderia ter sido apenas uma conversa sobre herança se transforma em uma busca mais profunda. Diante da impossibilidade de encontrar na riqueza aquilo que procura, Maitreya direciona sua atenção para outro caminho. A partir desse momento, a conversa passa a tratar do conhecimento, da consciência e da própria existência. O diálogo seria preservado ao longo dos séculos e se tornaria uma das passagens mais conhecidas das Upanishads. Mais do que a resposta recebida, permaneceu o direcionamento das perguntas que ela decidiu fazer. Em um momento em que possuía a oportunidade de discutir bens materiais, escolheu voltar sua atenção para algo que considerava mais duradouro. Os registros ligados à Índia antiga não se encerram nesse período. Alguns séculos depois, outra tradição surgiria na mesma região. Entre os séculos 6 e 5 a.C., Siddhartha Gautama iniciou uma trajetória que daria origem ao budismo. No centro dessa tradição estavam questões relacionadas ao sofrimento humano, à impermanência e à maneira como os seres humanos experimentam a própria existência. Então os documentos trazem referências a Mahapajapati Gotami. As fontes budistas a apresentam como irmã de Maya, mãe de Siddhartha Gautama. Após a morte de Maya, Mahapajapati participou da criação daquele que mais tarde seria conhecido como Buda. Décadas depois, seu nome volta a aparecer associado às primeiras comunidades budistas. Segundo a tradição budista, Mahapajapati tornou-se seguidora dos ensinamentos de Buda,
e desejou dedicar-se integralmente à vida monástica. Os relatos preservados afirmam que solicitou a admissão de mulheres nesse caminho e que o pedido não foi aceito de imediato. Ela voltou a insistir. Sua trajetória permaneceu ligada ao processo que resultou na formação das primeiras comunidades femininas dentro do budismo. A criação dessas comunidades ampliou a participação das mulheres dentro da tradição budista e permitiu que novas experiências fossem preservadas ao longo dos séculos seguintes. Entre os documentos associados a esse contexto, encontra-se o Therigatha, uma coleção de poemas atribuídos às primeiras monjas budistas. Neles aparecem mulheres refletindo sobre envelhecimento, perda, sofrimento e as mudanças que atravessam a vida humana. Os poemas permaneceram preservados como parte da literatura budista antiga. Em seus versos surgem histórias de pessoas que enfrentaram dificuldades familiares, perdas, limitações sociais e conflitos interiores. O sofrimento não aparece apenas como tema de reflexão. Surge como experiência concreta da vida, observada por mulheres que haviam escolhido seguir uma tradição voltada à compreensão dessa mesma experiência. Gargi, Maitreyi, Mahapajapati e as mulheres cujas vozes foram preservadas no Therigatha viveram em épocas diferentes e em circunstâncias distintas. Algumas aparecem em debates, outras em diálogos, outras deixaram registros das próprias experiências. Em comum, permaneceram associadas a formas de conhecimento que não se limitavam à teoria, mas tocavam diretamente a maneira como a realidade humana era compreendida. Se você chegou até aqui e essas histórias estão provocando reflexões, peço que deixe o seu like e inscreva-se no canal, pois a forma como as mulheres presentes neste relato viveram as filosofias que escolheram se aproxima daquilo que o canal Força Forjada procura discutir. Como o conhecimento influencia escolhas, comportamentos e formas de viver. Os séculos que nos separam dessas pessoas transformaram idiomas, governos, fronteiras e civilizações inteiras. Os registros que chegaram até nós são apenas uma pequena parte daquilo que existiu. Mesmo assim, continuam permitindo contato com discussões que ocuparam o pensamento humano muito antes da formação do mundo em que vivemos hoje. Enquanto essas tradições se desenvolviam na Índia, o mundo grego atravessava transformações que dariam origem a outra das grandes correntes do pensamento antigo. Entre os séculos 6 e 4 a.C., diferentes cidades-estado tornaram-se centros de intensa atividade política, comercial e cultural. Nesse ambiente, questões relacionadas à natureza, à vida em sociedade, à justiça, ao conhecimento e ao comportamento humano passaram a ocupar lugar central nos debates filosóficos. Praticamente todos os registros preservados desse período foram produzidos por homens, o que contribuiu para que a imagem mais difundida da filosofia grega permanecesse associada a nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles. Contudo, algumas fontes antigas registram a presença de mulheres ligadas aos ambientes intelectuais da época, entre elas, Aspásia de Mileto. Nascida na cidade jônica de Mileto e estabelecida posteriormente em Atenas, Aspásia viveu durante um dos períodos mais influentes da história da polis grega. Seu nome é frequentemente lembrado pela relação com Péricles, uma das figuras políticas mais importantes da Atenas clássica. Entretanto, as referências preservadas por autores antigos sugerem uma presença que ultrapassava essa associação. A Atenas do século V a.C. era uma cidade em que a palavra possuía poder real. Leis eram defendidas publicamente. Decisões militares eram discutidas diante da população. Líderes precisavam convencer assembleias inteiras. A capacidade de construir argumentos não era um exercício acadêmico. Era uma ferramenta de governo. E Aspásia participa de círculos frequentados por algumas das figuras mais influentes da cidade. Relatos da sua época a apresentam discutindo questões intelectuais, participando de conversas que envolviam política e educação e exercendo influência sobre pessoas que ocupavam posições centrais na vida ateniense. Alguns autores chegam a atribuir a ela papel relevante na formação retórica de contemporâneos,
e na elaboração de discursos. Outros destacam sua influência intelectual sobre Péricles. Nem todos esses relatos podem ser verificados com o mesmo grau de certeza, mas em todos Aspásia surge como alguém que era parte da vida intelectual e política da cidade, não como alguém que apenas observava. Ela estava entre os intelectuais mais influentes do mundo antigo, participando de discussões que ajudaram a moldar a maneira como aquela sociedade compreendia política, educação e vida pública. Outra figura associada à tradição filosófica grega é Diótima de Mantineia. Seu nome aparece na obra O Banquete, diálogo escrito por Platão no século IV a.C. Segundo a narrativa, Sócrates relata os ensinamentos que recebeu da sacerdotisa Diótima sobre o amor, o desejo e a busca pela beleza. Os historiadores não possuem evidências independentes capazes de confirmar sua existência histórica, permanecendo abertas diferentes interpretações sobre sua origem. É possível que tenha sido uma personagem literária. Também é possível que tenha sido inspirada em uma pessoa real, cuja documentação não sobreviveu. Independentemente dessa incerteza, sua presença ocupa lugar duradouro dentro da tradição filosófica. Platão escolheu colocar algumas das reflexões centrais do diálogo na voz de uma mulher. O caminho apresentado por Diótima não se limita à atração física ou ao desejo imediato. Ele descreve uma busca gradual por formas mais amplas de compreensão da beleza e da própria condição humana. Aspásia e Diótima surgem em registros diferentes, preservados por fontes distintas e cercados por graus variados de certeza histórica. Mas ambas permanecem ligadas a um aspecto característico da Grécia clássica: a valorização do diálogo como instrumento de investigação. Os registros preservados por diferentes tradições apresentam respostas distintas para questões semelhantes. Ainda assim, continuam mostrando pessoas que dedicaram parte significativa de suas vidas à tentativa de compreender a realidade, a existência humana e como poderiam viver dentro dela. As respostas encontradas por cada uma foram diferentes. As perguntas também, mas a busca permanece. A presença é o início. Fique. Curta. Comente. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Canal Força Forjada.